primeira vez. Quando eu estive aqui a primeira vez, esse lugar me marcou profundamente. Essa cerca, não tenho memória dela. Eu só sei que nós não entramos nessa área, nós viemos por outro caminho, chegamos por lá. Nem sei se esse caminho existe ainda, que já tem muito tempo, mais de 2 décadas passadas. E nós ficamos sentados nesse monte. Não tinha essas plantações que tinham aqui. Era um lugar ainda bem... Se tinha, era alguma coisa muito discreta. Porque eu lembro da montanha assim, com um modelo bem original, bem rústico. E nós sentamos na encosta e o nosso guia desceu. E lá de baixo eu ouvi ele falando claramente. Claramente, parecia que ele estava pertinho da gente. E ele estava querendo mostrar pra gente que havia aqui uma espécie de anfiteatro natural. A acústica facilitava que as pessoas ouvissem. Isso me marcou muito, porque fez muito sentido como é que Jesus falaria para tantas pessoas, né? E naquele tempo sem microfone, é claro que a gente tinha muito menos interferência de sons do que a gente tem hoje, né? Não tinha avião passando, mesmo quando a gente não percebe, o barulho existe, né? Mas além disso, além de ter mais silêncio, também tinha essa acústica natural, eu acho muito interessante. Então vamos lá para o capítulo 5 do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, onde ele descreve as 8 bem-aventuranças. Dentro das multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Bem-aventurados os humildes. Embora em outras traduções, onde tem a palavra mansos, entra também humildes, mansos e humildes, está bem conectado as duas palavras, mas quando fala pobre de espírito, a gente olha para Jesus, o humilde nunca vai saber que é, gente. O humilde, de fato, esses dias eu até postei no meu perfil no Instagram, a humildade não conta os seus feitos, porque aquele que é verdadeiramente humilde não sabe o que é. Então quando a gente pensa assim, ai, eu sou humilde, essa virtude aí eu tenho. Deixa eu te contar, não tem não. Porque o simples fato de se orgulhar pela sua humildade já te desqualifica para a humildade, né? Então, para mim, essa é das maiores virtudes a serem perseguidas, a humildade. Quando a gente vê Jesus no capítulo 13 do Evangelho de João, se cingindo de uma toalha e lavando os pés dos discípulos, o que era a função do menor servo, na hierarquia dos servos, o que lavava os pés aos visitantes era o menor dentre eles. Quando Jesus assume o lugar do menor servo, por isso que Pedro achou tão absurdo. Como é que é? O Senhor não vai lavar os meus pés. Quer dizer, isso é um absurdo. O Senhor é um mestre, o Senhor é o Senhor. Ele já tinha declarado que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo. Como que o Senhor vai lavar os meus? Não vai lavar. E ele falou, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Ou seja, você não está entendendo o que eu estou querendo plantar aqui, você não está entendendo o que eu estou querendo fazer aqui. E para mim essa é a virtude sobre a qual as outras se baseiam. A humildade, né? As outras vêm por causa desse coração humilde. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz o Senhor, né? E ele também continua dizendo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso
para as vossas almas. Então, o humilde é manso, o manso é humilde, né? Essas palavras estão intimamente conectadas. E a primeira das bem-aventuranças fala os pobres em espírito, ou seja, aqueles que não têm grandes pretensões. E hoje nós somos o tempo das pretensões. A gente quer um ministério para ser conhecido. Quando a gente quer um ministério para ser conhecido, nós já nos desviamos do propósito de Deus para nós. Sabe, essa é uma coisa comum do nosso tempo. Eu me lembro quando eu escrevi o meu primeiro livro e eu fui na Expo Cristã lançar o livro. É um livro tão simples, eu não posso nem dizer que eu sou uma escritora. Eu sou uma pessoa que conta algumas histórias. Porque é um livro muito simples, contando uma experiência da minha libertação, da minha cura. E quando eu fui lançar o livro, aí as pessoas fizeram aquela fila e muita gente foi falando comigo. Eu sabia, Helena, que ia chegar o tempo que Deus ia te honrar. E eu ouvi essa frase, chegou o tempo de honra, chegou o tempo, e aquilo começou a me incomodar. Eu falei, peraí, os discípulos morreram de morte violenta, exceto João, que foi exilado. Os caras foram espedaçados, cortados no meio, enforcados, dilacerados, estrupiados, crucificados de cabeça para baixo. Isso, Deus não honrou. O ministério deles, que ecoa e que alcança a minha vida até hoje, não recebeu honra. A primeira coisa que a gente tem que entender, gente, o ministério, aquilo que vamos fazer para Deus, não se trata de quem nós somos. Nós não devemos ser promovidos através do nosso ministério. Às vezes pode acontecer de Deus levantar você de uma maneira que as pessoas vão te conhecer, pode acontecer. Mas da mesma forma que ele levantou, ele abate. E aquele que muitas vezes é levantado publicamente, esse fica muito mais vulnerável a uma série de tentações. É muito mais fácil essa pessoa se desviar do propósito de Deus. E o pior, sem perceber. Porque quando todo mundo está aplaudindo, é mais difícil você perceber a miséria que você está nela. E a primeira das bem-aventuranças, olha, você é grande quando você for humilde. Você é rico quando você for humilde. Você é feliz quando você for humilde, né? A segunda das bem-aventuranças diz pra gente os que choram. E não é porque não é bem-aventurado o depressivo, não, gente. Não é bem-aventurado aquele que vive de boa. Oh, dor, céu, né? Esse texto está se referindo às lágrimas pelo pecado. Nosso próprio pecado, arrependimento gerado no nosso coração. Chorar por identificação com outras causas, né? Chorar por questões que fazem o coração de Deus também chorar. E a gente lembra imediatamente disso, do texto de Tiago, aquele que eu falei lá no CD Preciso de Ti. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença de Deus e Ele vos exaltará. O que Tiago está querendo fazer? A gente, quando me deram esse texto para fazer, eu falei, gente, que texto forte. E eu fui entender, porque eu não podia repetir como um papagaio. E aí eu entendi o que Deus estava querendo dizer, né? Às vezes a gente pensa que avivamento é festa. E muitas vezes o avivamento começa com lágrimas de arrependimento. Todo grande avivamento, ele é precedido de profundo arrependimento pela convicção dos pecados. Então é tempo de chorarmos pelas nossas próprias misérias, chorarmos pelas misérias da nossa nação, chorarmos pelo Brasil, ao invés de ficar em rede social, agredindo e querendo fazer justiça com as nossas mãos. Bem-aventurados os mansos. Mansos é aqueles que não se deixam dominar pela ira, pelo ego ou pelo poder humano. Lá em Efésios capítulo 4, verso 26, diz isso bem. A nossa confiança está completamente no Senhor. Sabe, os mansos, gente, tem hora que a gente tem que aprender a perder uma discussão para o nome do Senhor ser glorificado. Amém. O nosso ego tem que morrer, gente. Toda vez que o nosso ego está vivo, a gente se irrita facilmente. A gente perde a paciência com o outro.
E a nossa impaciência mais diz sobre nós mesmos do que sobre o outro. E eu confesso para vocês que é uma área que eu tenho grande dificuldade. Eu tenho muita ira. Eu sou muito irritadiça. E aí é aí nesse momento que eu vejo como o meu orgulho ainda está vivo. Quanto ele ainda tem que morrer, né? Porque quando você perde a paciência com o outro, intimamente você está dizendo, mas eu não faria isso, eu sou melhor. Eu sou superior. Nós não somos. Nós somos feitos do mesmo material. E todos nós temos dias lindos e dias difíceis. Então, em nome de Jesus, que essa mansidão, aprendei de mim que sou manso e humilde. Gente, quanto cansaço, quanta exaustão e quanto peso a gente traz com as próprias mãos para a nossa vida, para a nossa casa, por causa da arrogância do nosso coração, por causa da ausência de humildade, por causa da ausência de mansidão. A gente quer mostrar que a gente tem razão, a gente quer mostrar que a gente sabe mais do que o outro. Gente, um exemplo esdrúxulo, mas que mostra bem as vaidades do nosso coração. Por que a gente não gosta de repetir roupa em casamento, gente? Agora me dirigindo diretamente às mulheres. Você gasta o dinheiro violento com um vestido de festa e você usa ele 2 vezes na vida. E usa 2 vezes se vai a lugares onde o público que vai estar lá não é o mesmo. Por quê? Porque você não quer aparecer com um vestido repetido para outro. E por quê? Para ela não pensar que eu não tenho dinheiro para comprar um vestido novo. Mas você não tem mesmo. E qual que é o problema nisso, não ter dinheiro? Você fez um grande investimento, você comprou um vestido de festa, não é barato. Ele é bonito, te cai bem, custou caro. É para usar muito. E quanto mais você usar, mais bacana esse vestido é. Mas não, a gente tem o orgulho disfarçado de sei lá o quê. Sabe, consumismo, desperdício, ostentação. Jesus tinha uma túnica e uma capa, mas você tem um guarda-roupa lotado. Inclusive aqueles números 38 que não te serve mais, mas você não abre mão deles, porque pensa assim, não, um dia vai me servir. Olha, gente, o dia que servir de novo, Jesus te dá um novo. Libere-se a amar, abençoa suas irmãs, que também a gente passa necessidade. Mas a gente, sabe? A gente gosta de se gabar, a gente gosta de parecer bem na vida. Várias vezes as pessoas chegam assim, eu conheço esse vestido. Comigo, você conhece e vai ver ele muito mais, querido. Vai ser íntima dele, entendeu? Tem dia que ele sai andando sozinho. Mas que bobagem é essa? De onde a gente tirou isso? Certamente não é do nosso mestre. Ele não tinha de reclinar a cabeça. Quantas vezes eu sou chamada para pregar num lugar e chega lá em um lugar tão simples. É o que as pessoas podem me oferecer. Teve uma vez que eu tirei a colcha da cama do hotel, olhei, tinha cabelo de várias formas. Que não eram os meus nem os do João. Tinha uma leve sombra no lençol. Melhor dormir por cima da colcha. Mas é o que as pessoas podem oferecer. Ai, misericórdia. Tem que ter honra para receber o ministro. Sério? Jesus não tinha de reclinar a cabeça? Fala a Deus. E a gente quer um ministério para ser famoso, para ostentar, para fazer exigências? Eu sinto vergonha quando eu tenho que colocar lá, olha, passagem aérea. Eu sinto vergonha. Mas tem lugar, gente, não dá para chegar de carro, não. E eu vou contar para vocês, não gosto de voar. Eu não gosto de voar. Mas às vezes as pessoas falam assim, nossa, passagem aérea? Eu falei assim, meu bem, eu tenho que ir e voltar logo. Meu corpo não aguenta mais. Todo final de semana pegar um ônibus e viajar 3 dias. Mas se o senhor mandar fazer isso, eu tenho que estar pronta para fazer. Se o senhor mandar eu pegar o microfone e mandar eu varrer as igrejas, é isso que eu vou fazer. Porque quando a gente diz, eis-me aqui para o Senhor, é para fazer do jeito dele, e não do nosso jeito. Amém. Quanta deformidade vem para o nosso coração e quanto a gente se desvia do caminho quando a gente quer buscar honras e ostentar. As bem-aventuranças são a base do cristianismo. É disso que se trata seguir a Jesus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Fome e sede fala de necessidades primordiais.
Para a gente viver, a gente tem que comer e a gente tem que beber. Não tem jeito da gente sobreviver sem comida e água. São necessidades fundamentais. Então, no contexto que Jesus estava ensinando para aquela multidão, eles, naquela época, ainda mais do que no nosso tempo, onde a gente tem tudo com facilidade, o restaurante está ali esperando, né? A gente não tem que plantar, que colher, que preparar o alimento. Mas naquele contexto, mais do que ninguém, aquelas pessoas que estavam ouvindo estavam sabendo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Necessidade fundamental, fome de Deus. Aqueles que têm fome de justiça serão saciados pelo Senhor, porque Ele é a justiça de Deus. Jesus é a justiça de Deus. Tem muita gente aí chamando indignação, carnalidade de fome de justiça. Fome de justiça é quando você quer ver os preceitos do reino estabelecidos na terra e você trabalha por isso. É sua necessidade primordial buscar a Deus e a sua justiça, entendendo que as demais coisas vêm depois disso. A gente fala que tem... Jesus está falando aqui, vocês serão ricos, bem-aventurados, felizes, se vocês tiverem fome e sede, se vocês tiverem necessidade de mim. Se vocês tiverem sede de mim, fome de mim, vocês serão saciados. Vocês não serão inseguros, vocês não serão levados por qualquer vento. Vocês serão alimentados com o verdadeiro pão. Aquele que elimina a fome de aceitação, a fome de tantas coisas. A gente vinha conversando ali no caminho, eu e a Edmeia, eu contando para ela um pouco de como nasceu esse tema desse congresso, de como a gente vê tantos congressos de mulheres nos últimos 20 anos e tão pouco resultado disso na sociedade, tão pouco impacto disso na sociedade. Porque nós não somos salvos pelas obras, não trabalhamos para ser salvos, mas é impossível a gente conhecer Jesus e não dar frutos. Além de ser um alívio enorme, como a gente tem liberdade quando a gente exerce misericórdia, a mesma misericórdia que nos alcança. Como nós ficamos livres, felizes, leves, a vida flui. Sua vida está agarrada? Talvez por causa do seu coração endurecido. A sexta bem-aventurança, os puros de coração. Bem-aventurados os puros de coração. Essa bem-aventurança refere-se a pessoas que possuem uma mente não alimentada pela malícia mundana. O que a gente tem colocado para dentro da nossa mente? A gente quer trabalhar para Deus, fazer para Deus, amar a Deus, mas a gente só se enche de lixo. Você se enche de lixo. Você é o resultado daquilo que você come fisicamente. A sua energia, a sua disposição, o seu coração, o seu colesterol, o seu triglicérides, o seu corpo vai agir e reagir de acordo com aquilo que você coloca para dentro dele. De meta no meu pé aí, porque eu como muito leite e queijo e achei uma pedra dentro de mim que foi produzida nos meus rins por causa de muito leite. E eu falei assim, se eu não quero ter mais pedra, vou ter que diminuir aí ou cortar da minha vida leite e queijo. Somos o resultado daquilo que comemos. E espiritualmente você pensa que é diferente? Você se enche de lixo, de más notícias. Passa o tempo inteiro diante das fofocas, maledicências das redes sociais. Só coloca lixo para dentro de você. Falsos conceitos, falsas ideologias. Você conhece a Bíblia superficialmente. Você não busca revelação de Deus para a sua vida através da palavra. Vive atrás de profeta, porque profeta tem a palavra do Senhor. A palavra do Senhor está na sua casa, dentro da sua Bíblia, mas você anda atrás dos profetas. Se você quer ter um coração puro, encha-se de pureza. Se abstenha da malícia, se abstenha da malignidade. Bem-aventurados os misericordiosos. Nós fomos alcançados pela misericórdia. Somos alcançados todos os dias pela misericórdia. A palavra de Deus diz que elas são a causa de nós não sermos consumidos. E elas não têm fim, e elas se renovam todas as manhãs. Nós somos alcançados pela misericórdia, mas não é essa misericórdia que estendemos ao outro. Vocês se lembram da parábola do credor incompassivo? Recebemos perdão e restauração hoje, mas amanhã nós queremos pegar alguém pelo colarinho e falar, você me deve!
Você recebe misericórdia todas as manhãs, mas ainda não perdoou aquela pessoa que você precisa perdoar. Você recebe misericórdia todas as manhãs, mas tem alguém atravessado na sua goela aí, ó, que você não quer ver. Não, eu já perdoei, Helena, eu só não quer ver a cara dela. Isso não é misericórdia. Imagina Jesus falar, olha, eu já te perdoei, mas não quero ver mais a sua cara. Vamos andar separado, tá? Você anda lá bem, bem longinho de mim, que não tô te tolerando, não. Não sou obrigado. Imagina se Jesus vira para você e fala, não sou obrigado. Quanto mais perto nós caminhamos de Jesus, menos pedras nós queremos atirar nos outros. E nessas eleições no Brasil, eu estou tendo a triste constatação de quanto é necessário se cristianizar cristãos. Porque em nome de defender uma bandeira política, nós estamos destruindo relacionamentos. Jesus veio para fazer reconciliação, o príncipe da paz. Mas no Instagram e no Facebook, nós somos os senhores da guerra. Se nós gastássemos a energia que nós temos gastado para convencer pessoas de quem é o candidato certo, se nós tivéssemos gastado em oração, não estaríamos aflitos nem preocupados. Porque o que Deus estabelece é para o nosso bem. Eu estava interessada em saber se aquilo iria desonrá-los. Eu coloquei como se eu e o João estivéssemos convidando os nossos convidados. Quem pagou a festa foi meu pai. Mas eu não coloquei o nome dele no meu convite. Mamãe vendeu o telefone. Na época que o telefone valia dinheiro. Para que eu tivesse uma festa de casamento. Como nós somos tolos quando somos jovens. Mas a desonra que eu vivi com um dos filhos me despertou para a minha própria desonra. E eu fui diante do meu pai e da minha mãe na cozinha da nossa casa e comecei a chorar e falar, pai, mãe, me perdoa. E eles olharam para mim assustados, perdoa de quê, menino? Me perdoa porque eu não coloquei o nome de vocês no meu convite de casamento. Eles riram assim, porque para com isso ali. Mas quando eles viram que eu comecei a chorar, foi um choro de cura, um pranto. Eu não chorava assim com as lágrimas escorrendo, eu chorava assim, me perdoa, me perdoa, me perdoa desonrar vocês. Fez um bem enorme. Muitas coisas Deus permite na nossa vida para transformar o nosso coração duro, 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 duro. E às vezes você está aí retendo alguém, não perdoa. Olha para você. Que a misericórdia do Senhor envolva o seu coração. Não apenas te alcance para te absolver, mas que te alcance para te absolvendo, passar por você e alcançar aquela pessoa que você está retendo em nome de Jesus. Porque Ele não vai poder usar um canal entupido pelo orgulho, um canal entupido pela falta de misericórdia.